Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os 12 apóstolos de Jesus. Quem foram eles? É o que vamos ver agora. Eu deixo como referência os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram 12 pessoas que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele. Jesus deu treino especial aos apóstolos para anunciar o evangelho e fundar a sua igreja. Os apóstolos foram Simão Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Eles acompanharam Jesus durante o seu ministério e foram chamados para proclamar o evangelho ao mundo. Depois do Pentecostes, eles se tornaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinham aprendido com Jesus e criando uma base sólida para o crescimento da igreja. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares, através dos seus testemunhos sobre Jesus e dos milagres. Muitas informações dos evangelhos foram fornecidas pelos apóstolos. Simão Pedro. Simão era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do evangelho. A Bíblia revela muitos detalhes deste pescador de peixes que se tornou pescador de homens. Simão nasceu em Betsaida, filho de Jonas, era pescador e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Trabalhava às margens do mar da Galileia, ao lado do seu irmão André, que o apresentou ao Messias. Jesus convidou Simão a segui-lo e o apelidou de Cefas, nome aramaico que corresponde a Pedro, no grego que significa pedra, rocha ou cascalho. Pedro, como foi apelidado, era um homem impulsivo, bruto, mas inconstante, e teve que ser moldado por Jesus. Em sua primeira experiência com o Mestre, após o sermão no barco, Jesus pediu a Pedro que lançasse as redes ao mar. Pedro retrucou, mas obedeceu à palavra. Ao puxar a rede, pescou uma grande quantidade de peixes. Mesmo com a ajuda do barco de Tiago e João, quase foram a pique. Depois desta maravilha, Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. Pedro teve a sua sogra curada por Jesus, pagou o imposto com o dinheiro encontrado na boca do peixe, viu Jesus transfigurado, disse que só Jesus tinha a palavra de vida eterna e confessou que Jesus era o Cristo. Acovardou-se e negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, reconheceu seu erro e teve a oportunidade de confessar 3 vezes que amava Jesus. Depois da sua genuína conversão e de receber o Espírito Santo, no seu primeiro sermão, converteu mais de 3.000 pessoas. Noutro momento, Pedro e João converteram 5.000 almas. Estão atribuídas a ele 2 cartas do Novo Testamento, primeira e segunda carta de Pedro. A autoridade com que pregava era a prova de sua transformação. De um homem constante, passou a ser um forte pilar na pregação da palavra de Deus. Pessoas de todas as redondezas procuravam o apóstolo, para que pelo menos a sua sombra, ao passar, curasse os enfermos. Simão o Zelote. Simão Zelote, também conhecido como Simão Cananeu, ou Simão Nacionalista, era natural de Caná da Galileia. Além da sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo zelote quanto o termo cananeu significam zeloso, cuidadoso.
Os Zelotes eram uma facção judaica de radicais que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Os Zelotes criam no Messias guerreiro que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão tenha mudado a sua visão ao ser discípulo de Jesus, servindo-o com fervor e zelo pela palavra de Deus. João. O apóstolo João é popularmente conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo a quem Jesus mais amava. Com Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, presenciando milagres e revelações. João era o mais jovem de todos os 12 apóstolos. Era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ambos foram chamados por Jesus para o discipulado e apelidado por Cristo de Boanerges, que significa filhos do trovão, devido ao fervor dos irmãos. O apóstolo escreveu o Evangelho segundo João, também conhecido como Quarto Evangelho. Este evangelho contém detalhes que somente alguém íntimo no círculo de Jesus poderia relatar. Além do evangelho, o apóstolo escreveu 3 cartas que fazem parte do Novo Testamento, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e a revelação do Apocalipse. João foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua crucificação. No caminho da cruz, Cristo, ao vê-lo, deu-lhe a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, o apóstolo pregou com autoridade e, ao lado de Pedro, alcançaram milhares de almas. Por ordens do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, que fica na Grécia, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Tiago, filho de Zebedeu. O apóstolo Tiago era filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João, ambos apelidados por Jesus de filhos do trovão. Tiago trabalhava no barco do pai, em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que se tornaram discípulos de Jesus. Ao lado do seu irmão João e de Pedro, Tiago fazia parte dos discípulos mais chegados de Jesus. Este trio esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um registro bíblico sobre tal acontecimento. O apóstolo foi decapitado a mando de Herodes Agripa I, por volta do ano 44 d.C. Vale lembrar que o livro de Tiago não é de sua autoria, e sim de Tiago Justo, irmão de Jesus. Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existe apenas 4 citações referentes ao apóstolo, como está escrito no Evangelho de Mateus, sobre ele. Mateus, capítulo 10, versículo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 18, em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16, e em Atos, capítulo 1, versículo 13. André. O apóstolo era irmão de Simão Pedro, ambos pescadores. André era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. O apóstolo era galileu, da cidade de Betsaida. Quando encontrou Jesus, André tratou de apresentar o seu irmão Pedro ao Messias. O apóstolo esteve presente no Monte das Oliveiras quando Jesus revelou sobre o final dos tempos. No milagre da multiplicação dos pães, foi André que disse a Jesus que havia um homem com uma cesta de pães e peixes. André esteve presente na ascensão de Jesus e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. Filipe
Filipe era galileu natural de Betsaida. Seu nome é de origem grega, Filipos, que significa amante de cavalos. Depois de André e Pedro, Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. Ao ter aceitado o chamado, Filipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo. O apóstolo participou de muitos milagres. Foi a ele que Jesus testou ao perguntar-lhe como alimentaria a multidão no episódio da multiplicação dos pães e peixes. Foi Filipe que fez a ousada petição: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Segundo a tradição, este apóstolo exerceu seu ministério na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde foi crucificado. Mateus. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo esta função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor do Evangelho de mesmo nome, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Além do banquete oferecido a Jesus, não há muitos detalhes a respeito do ministério de Mateus na Bíblia. Natanael. João relata no Evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Filipe encontrou Natanael e disse que estava com o Messias prometido, Jesus de Nazaré. A reação de Natanael foi curiosa. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ao ser desafiado por Filipe a encontrá-lo, Natanael foi surpreendido pela forma que Jesus o recebeu, dizendo: vejam, aí está um israelita, em quem não há falsidade. Embaraçado, Natanael perguntou a Jesus de onde o conhecia. Cristo disse que antes que Filipe o chamasse, ele o viu debaixo da figueira. Surpreso, Natanael professa: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O apóstolo esteve na pesca milagrosa em que Cristo ressurreto se mostrou aos discípulos e foi citado em Atos depois da ascensão de Jesus aos céus. O apóstolo Natanael percorreu pela Ásia Menor até a Índia e teria sido crucificado. Tomé. O apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo em grego, esta designação aponta Tomé provavelmente que teria um irmão gêmeo, mas a Bíblia não identifica se tal irmão foi um discípulo de Jesus. Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé. Um homem sincero, mas pessimista e incrédulo em certos pontos. No episódio no qual Jesus decide retornar à Judéia sob a ameaça de ser apedrejado, para ressuscitar Lázaro, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Vamos também para morrermos com ele. Num segundo momento, Jesus confortava os seus discípulos a respeito da sua missão, e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao ser informado da ressurreição de Jesus, Tomé reagiu de forma descontente e disse que só creria se Jesus aparecesse diante dele. Tomé ansiava em ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana depois, Jesus apareceu a Tomé, mostrou as suas marcas, e assim o discípulo certificou que o Mestre tinha ressuscitado. Jesus o repreendeu pelo fato de ter crido somente ao vê-lo, dizendo:
Pare de duvidar e creia. A repreensão nos deixa um grande ensinamento quanto à fé na palavra de Deus, apesar de ser popularmente conhecido como discípulo incrédulo. Tomé nos deixa o exemplo para crermos na palavra de Deus, em espírito e em verdade. Judas Tadeu. Judas, que significa Judá, era um nome comum nos tempos de Jesus. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo. Até aquele momento, os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, Tadeu esteve presente com os outros apóstolos em diversos momentos, como no Pentecostes e na escolha de Matias no ministério apostólico. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Judas era filho de Simão Iscariotes. Curiosamente, Judas é o discípulo com maior número de citações nos evangelhos, 20 vezes depois de Simão Pedro. Outro detalhe é que seu nome foi sempre mencionado por último entre os discípulos. Judas Iscariotes estava encarregado da administração do dinheiro. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava furtar os valores recolhidos. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. Com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, o que foi rejeitado. Dominado pela culpa, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Houve outros apóstolos? Paulo de Tarso também foi considerado apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu glorificado em uma visão. Ele se converteu e pregou o evangelho a muitos gentios. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo. A Bíblia também lista Barnabé, Andrônico e Júnias como apóstolos, como está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Ainda há apóstolos. O título apóstolo está ligado diretamente à pessoa, às pessoas que viram Jesus quando ele estava na terra. Atualmente, o nome apóstolo é utilizado fora de contexto originário e não havendo controle sobre a utilização do termo. Mas todo cristão é enviado por Jesus para anunciar o evangelho às pessoas à sua volta. Quem obedece a essa ordem segue os passos dos apóstolos, que deram tudo para que muitas pessoas conhecessem a Jesus. Amém, glória a Deus. Então, o ide pregar o evangelho, né, a grande comissão, quando Jesus foi elevado ao céu, né, porque a ascensão é elevação, quando ele subiu ao céu, ele deixou essa ordem para os apóstolos de pregar o evangelho do reino de Deus. E agora nós somos os discípulos de Cristo Jesus, todo aquele lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. A nós é dada essa missão. Nós devemos proclamar somente através de Cristo Jesus a salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, como acabamos de ver. Jesus relatou a Tomé. Jesus falou para Tomé. Somente através dele, João 14,6, Evangelho de João 14,6. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Não há outro Deus. E devemos espalhar as boas novas da salvação para aquele que se encontra perdido. Amém? Deus deixou a sua palavra, o Evangelho, porque hoje é pela graça.
É pela graça que a gente pode entrar no Santo dos Santos. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Hoje temos livre acesso. Antigamente, eram os sacerdotes, os levitas que entravam no tabernáculo. As pessoas ficavam do lado de fora. Não era qualquer pessoa que podia entrar no tabernáculo e ali se encontrar com o Senhor. Hoje não, vivemos pela graça, graça imerecida. Jesus veio para que hoje pudéssemos ter livre acesso ao Pai e devemos proclamar ao mundo que somente através de Cristo Jesus, assim como esses homens foram levantados por Deus para falar de Cristo, para as pessoas, hoje somos os portas-vozes que fará diferença nessa geração para falar do evangelho do reino, do amor de Deus, arrependimento. No momento que a pessoa se arrepende e se converte a Cristo, Jesus passa a viver na vida da pessoa e faz uma morada eterna. Amém, glória a Deus. Menos Judas Iscariotes, que se desviou ali do caminho, que entregou Jesus para os sacerdotes, mas era para que a palavra fosse cumprida. Tinha que se cumprir o que Cristo veio fazer ao mundo, trazer a salvação, perdoar os nossos pecados, os nossos erros, o castigo que nos traz a paz. O nosso castigo, os nossos erros, os nossos delitos, os nossos pecados, foi levado sobre ele, como está escrito em Isaías, capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi rejeitado, cuspiram nele, sofreu, foi pregado na cruz por amor a mim e a você. E você que estiver me assistindo agora, se entregue a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Jesus está voltando. Ele te ama. Se entregue a Ele. Confia nele. Ele é a única esperança. Ele que liga o ser humano, somente através do Senhor Jesus. Ele que liga o ser humano a Deus. Amém? Nascemos separados. Ninguém nasce com Deus. Para podermos chegar até Deus, é necessário receber Cristo Jesus em nossos corações. E se você se desviou do caminho de Cristo, assim como Judas Iscariotes saiu do caminho de Cristo, se reconcilie com Cristo, retorne para Cristo. Assim como na parábola do filho pródigo, o pai significa Jesus. Aquele filho que saiu para gastar as suas economias, o seu dinheiro, a herança que o pai deu para ele. Teve que comer a comida dos porcos, não tinha mais recursos porque gastou tudo. E o pai estava esperando de braços abertos o filho. E ele espera você que saiu do caminho de Cristo. Se arrependa. Ele está esperando você. Amém? Essa é a mensagem. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos, aonde estivermos, proclamar somente através de Cristo a salvação. Assim como esses homens que acabamos de ver, cada um deles teve uma experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo. E a eles foram dada a comissão, a grande comissão
de falar de Jesus. E muitos foram punidos, muitos foram mortos por causa do Evangelho. O Evangelho é perseguição, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O caminho de Cristo é árduo, passamos por tribulação, passamos por deserto, mas no final é o caminho que conduz para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Agora o caminho de Satanás, o caminho largo, o caminho da prostituição, da lascívia, da desonestidade, né? Tudo que não presta entra por esse caminho e conduz à morte, como está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Porque a hora é agora de se entregar para Cristo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou seja, se entregar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, Pai. Ó Senhor, a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. Se alguém assistindo esse vídeo neste momento, ó Pai, que o teu Espírito Santo toque a vida dessa pessoa e convença ela a largar essa vida de pecado e que ela venha se converter a Ti, Pai, através desse vídeo, de tantos vídeos que já foram postos aqui, Pai, no canal. O intuito do canal é levar a Tua palavra verdadeira, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dos apóstolos, que foram homens usados por Ti para espalhar o Teu Evangelho. O apóstolo Paulo também, que se estendeu a palavra até nós, os gentios, que não somos o Teu povo de Israel. O Senhor o levantou para que hoje pudéssemos ter a Tua palavra, a verdadeira palavra, o Teu Evangelho e receber a Cristo. Obrigada, Senhor, e assim como eles, que o Senhor nos use conforme a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo nos use para proclamar que somente através de Ti a salvação, não há outro Deus além do Senhor, Pai. Que toda obra de Satanás, do maligno, contra as nossas vidas, que possa cair por terra, em nome de Jesus. Abençoe cada inscrito do canal, os novos inscritos, aqueles que irão se inscrever, Pai. Esteja abençoando seus parentes, suas famílias, seus amigos e conhecidos, assim como os meus também, Pai. Se alguém enfermo, Jesus, nosso meio, que o Senhor vai de encontro a essa vida agora, neste momento, tocando a sua saúde, restaurando sua vida espiritual, Pai, restaurando sua vida sentimental, meu Deus, emocional, Pai, que o Senhor esteja abençoando neste momento essas pessoas, Pai. Abençoe tua nação de Israel, Pai, toca o coração, meu Deus, incrédulo do teu povo de Israel, para que eles reconheçam que somente o Senhor é Deus, Pai. Também a nossa nação aqui, Pai, o Brasil, Pai, pessoas precisam deixar essa vida de idolatria e retornar, meu Deus, para Ti, Pai, se converter a Ti, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Pai. O Senhor é justo em nos perdoar, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua salvação, por ter se entregado na cruz do Calvário por amor a nós, Pai, para que hoje pudéssemos ter vida eterna, Pai. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor incondicional por cada um de nós, Pai. Obrigado, eu só tenho que Te agradecer, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de compartilhar com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais, porque as pessoas precisam saber que somente através de Jesus Cristo há salvação, somente Ele que conduz à vida eterna. Amém? Não deixa de curtir e dar o like, que no momento que vocês dão like, esse
vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. E não deixa de comentar, o comentário é muito importante. O que vocês acharam desse vídeo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos pregar o Evangelho. A hora de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é agora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.